Israel é um país fundado na guerra. Desde 1949, esse país vem se envolvendo em conflitos regionais contra seus países vizinhos, muitas vezes provocado por esses próprios vizinhos, né? E agora também provocados por esses grupos terroristas que foram fundados única e exclusivamente para destruir o Estado de Israel. Israel é um país totalmente cercado por países inimigos árabes. Talvez Israel deveria ter reivindicado uma boa parte da Alemanha, já que naquela época foi dizimado grande parte da sua população que lá habitava. Talvez se hoje Israel tivesse na Europa, seria um país bem melhor. Porém, eles reivindicaram a terra deles, né, na antiga Palestina, e agora, né, eles já estão desde 1949, né, sobrevivendo a esses tipos de hostilidades cometidos por diversos países e diversas organizações terroristas. Mas por que isso acontece? Porque Israel representa o braço ocidental no Oriente Médio. Israel é um país judaico cercado por países muçulmanos. E os muçulmanos, eles são arrogantes e expansionistas. Eles não querem que nenhuma outra ideologia política ou religiosa seja superior do que a deles. Eles querem islamizar o mundo. Tudo bem. Porém, justifica esse tipo de atitude por parte de Israel contra seus vizinhos? Em parte sim, em parte não. Por que eu estou falando isso? Porque Israel combateu o Hamas dentro da faixa de Gaza, porém às custas de milhares e milhares de civis palestinos mortos. A pergunta que eu faço a todos é o seguinte: então, agora que o Hamas foi quase combatido, a população palestina que lá habita na faixa de Gaza e que sofreu as consequências dos ataques aéreos e terrestres israelenses, eles vão amar Israel? Israel conquistou o coração das crianças e adolescentes palestinos que vivem na faixa de Gaza, bombardeando suas casas? Não. Essa guerra não terá fim. É uma guerra infinita, porque o povo palestino, o povo muçulmano odeia Israel, porque Israel tem uma tratativa muito beligerante contra os seus países vizinhos. E isso vai ser uma reação em cadeia, uma bola de neve, nunca vai acabar. O sul do Líbano, a parte da Síria, a Cisjordânia, a Palestina, a faixa de Gaza, esses países são oprimidos sim pelos israelenses, né? Então, qual é a mudança de cenário que tem que ser feita aí? Tem que conquistar a mente dessa população em volta de Israel. Porém, essa população muçulmana que vive na fronteira com Israel são criados desde bebês para odiar Israel. Então, esse conflito que estamos vendo hoje contra o Hamas e contra o Hezbollah é mais um conflito paliativo que não vai resolver nenhum problema com relação à hostilidade. Serão criados outros grupos extremistas para combater Israel. Isso não terá fim. Israel está no lugar errado, na hora errada. Porém, o que acontece? Israel também tem que sobreviver. Esse é o território israelense. Israel teve algum sucesso durante essas décadas e décadas de independência, por exemplo, com países como a Jordânia, né? Com países como a Turquia, em que se apaguizaram as rivalidades, as rixas. Porém, a população em si odeia Israel. Então, Israel está muito ferrada e vai ter uma história de muitas batalhas ainda pela frente, porque essas guerras serão infinitas. Porque o povo da Palestina, da faixa de Gaza, o povo que está sendo agora bombardeado lá no Líbano, lá, então esse povo ele vai odiar Israel. E esse ódio vai gerar extremismo. E esse extremismo vai gerar grupos extremistas que vão atacar Israel eternamente. Isso nunca vai acabar. Então é uma coisa que eu acredito que a mídia não deve dar tanta atenção mais, porque esse é um caso perdido. Eu acho que a mídia dá muito sensacionalismo com relação a essa guerra
E também eu acho que Israel está recebendo muita ajuda militar americana, né? Então, o que acontece? Israel usa somente armas americanas. Todos os aviões de combate israelenses são americanos, né? Então, o que acontece? Esse é um caso perdido na sociedade humana, é um caso perdido no planeta, né? Nunca vai ter solução. Eu não acredito em que haverá uma solução beligerante, né, onde vai se extinguir esses grupos extremistas, porém irão surgir outros. E basta ver como exemplo o que aconteceu no Afeganistão. O Afeganistão foi ocupado pelos americanos durante quase uma década. Saíram de lá derrotados. E quem assumiu novamente o Talibã? Foi o Talibã. Quem assumiu novamente o Afeganistão foi o Talibã. E quem que era o Talibã? Foi o grupo que os Estados Unidos, ao invadir o Afeganistão, foram derrubados. Então, os Estados Unidos gastou centenas de bilhões, trilhões de dólares numa guerra que foi totalmente perdida, porque eles derrubaram o Talibã, mas o Talibã voltou. Então, isso não tem cura, é uma praga, cara. O mundo islâmico, ele é perdido por extremistas porque eles odeiam o estilo de vida ocidental. E isso vai ser sempre assim. Então, o que acontece? As pessoas precisam estar com a mente no lugar com relação a esse tipo de ocorrência, porque são fatores culturais, tá entendendo? Então eu só acho que esse tipo de cobertura da mídia está muito sensacionalista e eu acho que a gente deve cada um cuidar de suas regiões, né? E impedir que esse tipo de gente venha para a nossa região.